Olá, discípulo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui agora eu vou compartilhar um conteúdo e significado que vai mudar a sua vida. Quer saber? Se sente pronto para ouvir? Esse é o momento que você tanto esperava. A vida do verdadeiro cristão. A Bíblia diz em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11. Amados, exorto-vos, como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Pense mentalmente na palavra de Deus, a Bíblia. O julgamento dos homens é algo pequeno. Se você for sentenciado como justo no tribunal de Cristo e for chamado por ele Cristo, é uma alegria eterna. Ser do Senhor Jesus Cristo, por meio da aliança verbal, da profissão de fé, eleição e justificação, é extraordinário, maravilhoso. Eu e você estamos em Cristo, livre do julgamento e condenação eterna. Nosso destino é a pátria celeste. E lá iremos receber os galardões. A vida do verdadeiro cristão. Uma viagem para o céu. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Cristão, você não deve descansar neste mundo hostil e em seus prazeres, mas precisa desejar o céu. Cristão, você precisa buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Cristão, você precisa, acima de todas as coisas, desejar uma felicidade celestial, estar com Deus e habitar com Cristo Jesus. Pense mentalmente. Cristão, você está rodeado de prazeres exteriores estabelecidos em famílias com amigos desejáveis. Cristão, você tem companheiros cuja amizade é agradável e as crianças em quem vê muitas qualidades promissoras. Cristão, você vive com bons vizinhos. Ainda assim, não deve ter o seu descanso nestas coisas. Cristão, você precisa entender que deve ficar longe de descansar nessas coisas, e sim estar sempre atento à chamada divina, para de bom grado e alegremente ir morar na casa do Pai Celeste, a Nova Jerusalém, com Cristo Jesus. Cristão,
você não deve negligenciar o céu por causa dos confortos e prazeres desta vida. Cristão, fica atento a essas próximas palavras. O apóstolo São Paulo menciona uma consideração encorajadora, confortável para os cristãos que se aproximam de sua felicidade. A Bíblia diz: e digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Romanos capítulo 13, versículo 11. Fique de olho na palavra de Deus, a Bíblia. Egeiro é a palavra grega que significa despertar, fazer levantar, despertar do sono da morte, chamar de volta da morte para a vida. É a palavra hipnos, grego, chama-se sono. Cristão, o seu coração deve estar desprendido das coisas deste mundo e digo mais, que possa tão alegremente partir deste mundo sempre que Deus chamar. Cristão, estas coisas passageiras do mundo são apenas emprestadas a você por um pouco de tempo para servir por um momento, mas você precisa colocar seu coração no céu em Cristo como sua herança para sempre. Cristão, você precisa buscar o céu, viajar no caminho que leva até lá. Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Este é o caminho da santidade e da salvação. Cristão, você precisa escolher e desejar viajar para lá dessa forma e não de outra, e se preparar e se separar de todos os apetites carnais, como pesos, tendem a te atrapalhar. Cristão, fique de olho na Bíblia. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Hebreus capítulo 12, versículo 1. Pense mentalmente na palavra de Deus, a Bíblia. Cristão, não deixe que a dúvida, ou pecado, ou qualquer outra coisa o afaste de Cristo Jesus. Cristão, não importa quão prazerosa as gratificações de qualquer apetite possa ser. Você precisa colocar de lado, se for um obstáculo ou uma pedra de tropeço no caminho para o céu. Cristão, você precisa continuar a viajar no caminho da obediência a todos os mandamentos divinos, até mesmo do difícil como do fácil, renunciando a todas as inclinações e interesses pecaminosos. Cristão, o caminho para o céu é ascendente e você vai se contentar em viajar montanha acima, ainda que seja difícil e cansativo. Cristão, você precisa permanecer em Cristo. O caminho que ele, Cristo, viajou é o caminho certo para o céu. Cristão, você precisa tomar a sua cruz e seguir a Cristo todo dia. Em mansidão, em humildade de coração, em obediência e amor, diligência
para fazer o bem e paciência sob as aflições. Cristão, o caminho para o céu é uma vida celestial, uma imitação daqueles que estão no céu, em suas santas alegrias, amando, adorando, servindo e louvando a Deus e ao Cordeiro Cristo. Cristão, você precisa viajar neste caminho para o céu de maneira laboriosa. As viagens longas são percorridas com trabalho e fadiga, especialmente se por meio de um deserto. Pessoas, em tal caso, esperam nada além do que sofrer dificuldades e cansaço. Assim, você, cristão, precisa viajar neste caminho de santidade, remindo tempo e força para superar as dificuldades e os obstáculos que vai encontrar no caminho. Cristão, a terra que você vai atravessar é um deserto, e há muitas montanhas, pedras e lugares ásperos que se deve passar por cima. E, portanto, há uma necessidade de que você precisa depender da graça e da força de Cristo Jesus. Cristão, sua vida inteira deveria ser gasta em viajar nessa estrada. Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Cristão, você precisa viajar com diligência. Esse deve ser o seu objetivo de cada dia. Cristão, você pode pensar nisso com frequência até o final de sua jornada. E fazer isto o foco diário. Viajar no caminho que conduz a esse fim, o caminho do céu, a morada do Pai, a Nova Jerusalém. Cristão, aqui não é nossa casa. Cristão, aquele que está em uma jornada está frequentemente pensando no lugar destinado. E é o seu cuidado diário, é interesse prosseguir bem e aproveitar o seu tempo para ficar mais perto do fim de sua jornada. Assim o céu precisa estar continuamente em seus pensamentos. Cristão, você precisa perseverar neste caminho enquanto vive neste mundo hostil. A Bíblia é a sua bússola. Ela diz: corramos, corramos, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Hebreus 12:1. Como se sente agora? Se sente pronto? Cristão, embora a estrada seja difícil e trabalhosa, é preciso aguentar com paciência e permanecer constante ao suportar dificuldades. Cristão, apesar da viagem ser longa, ainda assim você não pode parar de repente, nem mais suportar até que chegue ao lugar que busca. Quer ouvir mais? Você não deve desanimar com o cumprimento e as dificuldades do caminho, como os filhos de Israel fizeram, desejando voltar para trás. Cristão, todo o seu pensamento e objetivo precisa estar em seguir avante até chegar ao destino final. A Bíblia diz: porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Hebreus 10:37. Cristão, nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Hebreus 10:39.
Cristão, você precisa estar crescendo continuamente em santidade. E nesse aspecto, chegando cada vez mais perto do céu. Cristão, você precisa estar se esforçando para chegar mais perto do céu. Cristão, você precisa ser mais celestial, se tornando mais e mais como os habitantes do céu em relação à santidade. Cristão, você precisa ter uma visão clara da glória de Deus, da beleza de Cristo e da excelência das coisas divinas que vai te levar a chegar mais perto da visão celestial. Cristão, você precisa trabalhar para estar crescendo continuamente no amor divino. Cristão, a perfeição do céu deve ser a sua marca. A Bíblia diz: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Filipenses 3, versículo 13 e 14. A Bíblia diz: eu acredito. Cristão, todas as outras preocupações da vida devem ser inteiramente subordinadas a esta. Quando o homem está em uma jornada, todos os passos que ele toma são subordinados ao objetivo de chegar ao fim da jornada. E se ele traz dinheiro ou provisões consigo, é para supri-lo em sua jornada. Cristão, você precisa subordinar totalmente todos os outros interesses e todos os prazeres temporais por causa de estar viajando para o céu. Cristão, quando qualquer coisa que você tem torna-se uma obstrução e um obstáculo para você, deve abandoná-la imediatamente. Cristão, você precisa comer e vestir-se e melhorar sua conversa com seus amigos e apresentar Cristo a eles. Cristão, em tudo quanto pretender, qualquer projeto em que estiver envolvido, deve perguntar a si mesmo se esse projeto ou plano vai fazer você avançar para o caminho do céu. E se não, deve abandonar esse plano. Consegue fazer isso? Cristão, este mundo não é o seu lar permanente. Cristão, sua permanência neste mundo hostil é muito curta. Os dias do homem sobre a terra são como a sombra. Nunca foi o plano de Deus que este mundo fosse a casa de seus filhos. Deus nos deu essas acomodações temporárias, diz Jesus Cristo na Bíblia. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-la teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. João 14, 2 e 3. Cristão, fique de olho na palavra de Deus, a Bíblia. Você vai gostar do resultado. Cristão, o céu, a pátria celeste, é aquele único lugar onde seu mais elevado fim e mais elevado bem precisam ser obtidos. Deus nos fez para si mesmo. A Bíblia diz em Romanos 11:36. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois,
glória eternamente. Amém. Cristão, aqui nesse mundo hostil, você pode servir e glorificar a Cristo, mas de uma forma muito imperfeita. O seu serviço está misturado com pecado que desonra a Deus. Cristão, pense mentalmente, quando você chegar ao céu, a pátria celeste vai ficar em uma união tão perfeita com Cristo e vai ter uma visão mais clara dele. Cristão, ir para o céu, a pátria celeste, totalmente para desfrutar de Deus é infinitamente melhor do que as acomodações mais agradáveis aqui neste mundo hostil. Pais e mães, maridos, esposas ou filhos ou a companhia de amigos terrenos são apenas sombras, mas a plena alegria com Cristo é infinitamente melhor. Cristão, por isso convém gastar esta sua vida apenas como uma jornada para o céu. Cristão, seu estado presente e tudo o que pertence a ele é designado por Deus, que fez todas as coisas para ser totalmente subservientes para o mundo vindouro. Cristão, este mundo foi feito como lugar de preparação para o outro. Cristão, a vida moral do homem foi-lhe concedida para que pudesse estar preparado para seu estado permanente. Coloque isso em sua mente. Cristão, aqueles nossos irmãos da fé que chegaram à casa do Pai, a pátria celeste, eles têm milhares de vezes mais confortos agora do que tiveram em sua jornada. Neste mundo presente, eles passaram por muito trabalho e labuta, como por um deserto. Houve muitas dificuldades no caminho, montanhas e lugares ásperos. Foi trabalhoso e cansativo percorrer o caminho e eles tiveram muitos dias e noites cansativas, mas agora eles chegaram ao seu descanso eterno. A Bíblia diz: eu vi uma voz do céu que dizia, escreve, bem-aventurado os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem de seus trabalhos e as obras os seguem. Apocalipse 14, 13. A Bíblia diz, eu acredito. Cristão, aqueles nossos irmãos da fé que chegaram à casa do Pai, à pátria celeste, olham para trás, para as dificuldades e tristezas e perigo da vida, regozijando-se de terem superado todos eles. Eles não choram, mas se regozijam-se com extrema alegria. Suas bocas estão cheias de canções alegres e bebem em rio de prazer. Eles não encontram nenhuma tristeza pelo fato de trocarem suas alegrias terrenas e a companhia dos mortais pelo céu. Sua vida aqui na terra, embora nas melhores circunstâncias, foi marcada por muitas adversidades e aflições, mas agora todas estas chegaram ao fim. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum. Apocalipse 7,16. Pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Apocalipse 7,17. A Bíblia diz, eu acredito. É verdade que não mais os veremos neste mundo, mas devemos considerar que estamos viajando em direção à mesma paz,
e porque devemos entristecer nossos corações, porque eles têm chegado lá antes de nós. Cristão, estamos seguindo após eles. Esperamos, assim que chegar ao final de nossa jornada, estar com eles de novo em melhores circunstâncias, como eu espero esse dia. Cristão, a sua vida deveria ser apenas uma jornada para o céu. Quão mal cultivam as suas vidas aqueles que a gastam viajando para o inferno. Alguns homens passam a vida inteira, desde a sua infância até o dia da morte, descendo o amplo caminho para a destruição. Eles não só se aproximam para o inferno quanto ao tempo, mas a cada dia apressam-se para a destruição e estão mais assemelhados aos habitantes do mundo infernal. Cristão, enquanto outros avançam no caminho estreito e apertado para a vida e laboriosamente viajam até a Sião celestial contra as inclinações e tendências da carne, estes, os não convertidos, correm com os pés velozes para o inferno, a morte eterna. Cristão, os não convertidos acordam de manhã e partem de novo no caminho para o inferno e gastam o tempo nele. Os não convertidos se apegam a isso com perseverança. Muitos deles que chegam à velhice nunca estão cansados de andar rumo à perdição eterna, apesar de chegarem em 100 anos de idade, eles não vão deixar de viajar no caminho para o inferno até que eles cheguem lá. Cristão, os não convertidos pensam assim: quero me divertir um pouco mais de emoção e pecar mais. Eu vou me arrepender um dia, eu irei a Deus. Pense mentalmente. Quanto mais você se afasta de Deus, menos pensa que fez algo de errado e menos pensa que precisa se arrepender. Cristão, os não convertidos precisam fazer uma escolha sobre si mesmo. No momento de decisão em Cristo Jesus, o destino é selado. Cristão, homens gastam seu tempo entesourando ira para o dia da ira. Assim fazem todas as pessoas impuras que vivem em práticas lascivas em segredo. Cristão, homens gastam seu tempo entesourando ira para o dia da ira. Assim fazem todas as pessoas mal intencionadas. Cristão, homens gastam seu tempo entesourando ira para o dia da ira. Assim fazem todas as pessoas profanas que negligenciam os deveres do Evangelho de Cristo Jesus. Assim fazem todas as pessoas injustas e aqueles que são fraudulentos e opressivos em suas transações. Cristão, homens gastam seu tempo entesourando ira para o dia da ira. Assim fazem todos os caluniadores e os maldizentes. Assim fazem todas as pessoas avarentas que põem seus corações principalmente nas riquezas deste mundo. Cristão, homens gastam seu tempo entesourando ira para o dia da ira. Assim fazem frequentadores de tavernas, ainda mais os frequentadores das más companhias e muitos outros tipos que poderiam ser mencionados aqui. E a lista é grande. Cristão, a maior parte da humanidade se apressa o amplo caminho para o inferno, a destruição, o julgamento. Estão todos os dias indo para o inferno nesse largo caminho aos milhares. Cristão, multidões
estão continuamente fluindo para dentro do grande lago de fogo e enxofre. Quão digno é o céu, a pátria celeste, e nossos familiares e amigos não convertidos precisam fazer uma viagem em direção a Ele. O homem é colocado neste mundo com uma escolha que é dada. Ele pode viajar no caminho que quiser. Um caminho que leva para o céu ou para o inferno. Cristo Jesus nos diz que Ele é o caminho e a verdade e a vida. Ainda mais, Ele, Cristo, nos diz que Ele é a porta das ovelhas. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. João 10:9. Cristão, se os nossos familiares e amigos não convertidos aprimorarem suas vidas como uma viagem para o céu, devem fazê-los através de Cristo Jesus, esperando obtê-lo apenas por causa de Cristo, olhando para Ele, Cristo, dependendo dele, Cristo, e caminhar em Cristo, caminho que conduz para o céu, a nova Jerusalém celestial, a pátria celeste. Como se sente agora? Quer entregar sua alma? Quer entregar sua vida para Cristo Jesus? Jesus Cristo é a única esperança de salvação de sua alma. Como se sente agora?